Que bom ter você aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse 7º dia, o dia que a gente fecha o desafio Garra, que o objetivo era que a gente lesse o livro Garra em 7 dias para se preparar para o ano de 2026, que a gente pudesse entrar com garra, mas em especial com foco em perseverar frente a qualquer tipo de adversidade. O ano de 2026 será um ano bastante desafiador, será um ano que nós teremos o maior número de feriados durante a semana, será um ano de eleição, um ano de tensão pelo mundo afora, enfim, é um ano bastante desafiador e nós precisamos estar com a mente preparada para esse ano que se inicia, por isso que eu resolvi reler o livro e com isso compartilhar com você aquilo que eu estou aprendendo e como eu vou ter mais garra nesse ano que se inicia. Então eu espero que você, de verdade, tenha pego o seu livro, tenha pego insights, pego papel e caneta e aprendido aqui para preparar um ano diferente, um ano extraordinário. Como eu falei antes, afinal de contas, 2026 será um ano desafiador. Hoje nós vamos falar dos 2 últimos capítulos, uma cultura de garra, e nós vamos falar de conclusão, da conclusão que ela traz aqui no livro. A parte da conclusão, eu gosto muito do que ela coloca aqui, mas como eu quis trazer essa ênfase e esse foco no 2026, de como permitir que a garra cresça em mim, e você também tenha insights para que você permita e dê espaços para que a garra cresça, eu vou passar um pouco de forma superficial a conclusão para que a gente foque no que é bom para nós, tá? Na conclusão que a gente quer tirar desse livro. Quando eu olho aqui, um ponto que mais me chamou a atenção, e eu quero começar por ele, é uma frase que diz o seguinte: o principal ponto sobre cultura e garra é o seguinte: se você quer ter mais garra, procure uma cultura com alto grau de garra e adote-a. Se você é um líder e quer que as pessoas em sua organização tenham mais garra, crie uma cultura de garra. Então aqui, para mim, o principal insight que fica é: a gente sempre ouve falar que o ambiente molda as pessoas e que a gente tem que prestar atenção nos ambientes que a gente está participando, nos ambientes que a gente frequenta, porque a gente vai vibrar naquela sequência, a gente vai vibrar naquelas ondas. Então, se eu quero ter mais garra, eu preciso estar em um ambiente que permita a garra. E aí a gente tem que adotar como ela coloca aqui. Mas um fato também que ela chama a nossa responsabilidade, porque a gente falou sobre a esperança, sobre ficar esperando e esperança no sentido de eu olhar de forma otimista e ter uma expectativa positiva. Então eu tenho a esperança que aquilo seja bom, mas eu vou agir, eu vou ter uma esperança ativa. E aqui mais uma vez ela reforça isso. Se você for líder e quer que as pessoas tenham garra, cabe a você cultivar isso. Então eu sempre penso aquilo que eu posso influenciar e como eu vou influenciar naquilo. E aqui fica esse convite muito claro e categórico para nós. Então, como ela falou, para mim, esse é o ponto central, ele é simples e poderoso. E de certa forma pode doer em nós, que diz o seguinte: se você quer ter mais garra, procure uma cultura com alto grau de garra e adote-a. Ou seja, o ambiente molda o comportamento, cultura define padrão e o grupo define a força que você vai ter. Porque, afinal de contas, se você estiver num ambiente, como se diz, de pessoas de classe A, você terá que se tornar uma pessoa de classe A. Quem está ao seu redor influencia diretamente a sua consistência também, com que constância você vai aplicar garra. A gente falou sobre prática deliberada, a gente falou sobre propósito, a gente falou sobre esperança, a gente falou sobre interesse. Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão contribuir para tudo que a gente viu até aqui. Tem uma parte aqui que ela vai falando sobre um pesquisador e o Dan fala para ela uma coisa que serve para nós como um atento, para a gente tirar bastante atenção nisso, para a gente prestar atenção no ano de 2026, que diz assim:
No entanto, não mencionei o fato mais importante, disse Dan. O verdadeiro caminho para se tornar um nadador é fazer parte de uma grande equipe. E aí aqui ele vai falando sobre alguns pontos e ela fala, Dan estava se referindo à relação de reciprocidade entre a cultura específica de uma equipe e a pessoa que passa a integrá-la. Então, assim, participar de um time de alta performance, é o que eu anotei aqui, é entregar o que se recebe. Aprender e ensinar. Fazer o extraordinário é da equipe. E fazer normal também pode ser da equipe. Eu coloquei normal e extraordinário entre aspas porque, às vezes, nós temos uma atitude de sermos mediano. Então, a nossa atitude naquela circunstância é de estar na média. Ou a gente pode ter uma atitude de ser extraordinário, de buscar o diferente, de buscar uma entrega mais constante, uma entrega mais verdadeira, uma entrega genuína. Tudo vai depender do ambiente que nós estamos frequentando. Por isso, se você é liderado e está num ambiente onde não fortalece a garra, repense. Repense até que ponto você consegue influenciar e até que ponto esse ambiente vai te desafiar. Mas se você é líder, se você tem o poder de influência, se pergunte o quanto você está permitindo que as pessoas sejam desafiadas e que a garra cresça. Mas não um desafio como nós vimos anteriormente, de cobrança exacerbada, de uma cobrança sem direcionamento, e sim de uma cobrança direcionada, uma cobrança que leve as pessoas a evoluírem de forma genuína, uma evolução com aprendizado, uma evolução que permite que a pessoa tenha garra. Aqui ela continua falando sobre isso, né? Porque se você estiver cercado de pessoas que têm garra, vai agir com mais garra. Mais para frente tem um ponto aqui que me chamou a atenção até por uma história particular da nossa família. Minha fisioterapeuta me disse o seguinte: você já fez o que pôde, muito bem. E eu respondi, vou fazer mais. Ela disse, você fez o que precisava, já basta. Mas eu insisti, não, ainda não, eu vou melhorar. Então tem uma história aqui sobre uma pessoa que vai usar a bengala, e eu me lembrei do meu avô. Meu avô teve o famoso derrame, como a gente diz no popular, e eu tinha uns 14 anos, se não me engano, 13 anos por aí, e quando eu recebi essa notícia, para mim o meu avô não andaria mais, ele ficaria acamado. E ele teve uma situação muito parecida com isso, de dizer que ele ainda não havia tentado andar. Então meu avô tinha diabetes, tinha outros problemas que ele enfrentou, ou seja, ele olhou para os problemas que ele tinha, pessoais, fora essa questão da doença, e ele enfrentou, ele olhou de frente para isso, e com isso ele perseverou. Ou seja, ele utilizou a garra dele para voltar a andar. Andava com uma certa limitação, mas ele, durante a vida dele, enquanto ele foi vivo, ele conseguiu andar. E tem uma frase aqui, eu não achei a frase de novo, né? Mas que diz o seguinte, né? Se você acredita, eu acho que é do Ford, agora eu me lembrei. Se você acreditar que algo é possível ou não, você está certo. Então aqui ela vai falando sobre a primeira lição, ver a si mesmo como uma pessoa capaz de superar enorme adversidades. Né? Então ela vai falando sobre o lado dela cientista, do que ela pesquisou, enfim, então o que ela viu. Primeira lição, ver a si mesmo como uma pessoa capaz de superar enormes adversidades. Muitas vezes leva a um comportamento que confirma essa ideia. E a segunda lição, mesmo que a ideia de uma verdadeira fonte interna de energia seja absurda, a metáfora não poderia ser mais feliz. Às vezes achamos que não temos mais nada para dar, mas nesses momentos sombrios e desesperados, descobrimos que, ao apenas pôr um pé diante do outro, assim uma maneira de realizar o que a razão julga ser impossível. Então, a primeira lição aqui que ela está trazendo é que se você acredita que você é capaz de superar enormes adversidades, você já tem, vamos dizer assim, o primeiro passo para continuar. E muitas vezes a nossa razão vai dizer que aquele problema, que aquela situação é impossível. Mas pelo fato da gente conseguir se manter persistente e colocar um passo de cada vez, isso nos faz
como eu falei na frase anterior, entender que o possível é possível. Se a gente acreditar que não é possível, nas duas situações que a gente acredita que algo é possível ou que a gente acredita que algo não vai acontecer, a gente está certo, porque a nossa atitude, o nosso pensamento e a forma como a gente vai entrar em campo vai estar dizendo o quanto que a gente está preparado para fazer frente àquela adversidade ou não. Se eu acredito que eu sou capaz de superar aquilo, eu vou entrar em campo com uma energia para superar aquilo. Se eu acredito que eu não serei capaz de reverter o jogo, por exemplo, eu vou entrar com uma atitude de quem não vai conseguir reverter o jogo. Então, isso aqui fica muito interessante para nós, que diz o seguinte, né? Eu vou repetir aqui para nós. Às vezes achamos que não temos mais nada para dar, mas nesses momentos sombrios e desesperados, descobrimos que, ao apenas pôr um pé diante do outro, assim, uma maneira de realizar o que a razão julga ser impossível. Então, a nossa razão, às vezes, de forma muito matemática, a gente está olhando para aquela situação e está entendendo que não vai ser possível. Mas se a gente acredita e a gente tem uma atitude de querer fazer frente àquela adversidade, a gente já está com um passo à frente. E aí aqui, reforçando isso, uma outra anotação que eu fiz, né, que ele mostra que a excelência é contagiosa. Então, se você tem uma atitude de elevar a média, você conseguirá elevar a média, mas o ambiente contribui para isso. Aqui uma outra anotação que eu trouxe no resumo é o seguinte, né? A força da persistência está em agir antes de acreditar, avançar mesmo na dúvida, e a ação cria fé, a fé cria garra, e a garra tem o poder de criar o resultado. Então, através de tudo que nós vimos aqui, do esforço, da sua capacidade de pegar uma predisposição e aplicar esforço, transformá-la em habilidade, e aí sim, com essa habilidade, transformá-la para caminhar ao êxito através do esforço. Nós vimos várias etapas aqui sobre os passos para que você crie a cultura de garra em casa, como você faz a garra crescer dentro de você. Então, quando a gente olha para esse capítulo aqui da cultura da garra, para mim, fecha com muita maestria. Deixa eu ver um outro ponto aqui que eu destaquei para a gente discorrer aqui no livro. Ela fala também sobre West Point, enfim, né, ela reforça isso aqui, né, que a gente falou lá na primeira aula, né, no primeiro dia. A origem de uma liderança começa com respeito do comandante por seus subordinados. Então, às vezes a gente acha que para ser líder, ou um líder precisa ser uma pessoa dura, e por ser uma pessoa dura, por ser uma pessoa rígida, ela não vai ter respeito por aqueles que estão abaixo dela. E aqui nessa fala dela, ela diz que não. O líder ele tem que ser duro, ele tem que encarar as situações de frente, ele tem que fazer o difícil, mas ele tem que ter respeito por seus subordinados. Então isso aqui também reforça muito o que a gente viu até aqui. A gente falou sobre a palavra competir, e aqui ela fala um negócio muito interessante. Competir significa alcançar o nível de excelência. O verbo competir vem do latim. Então, quando a gente olha para o significado da palavra competir, ela não necessariamente significa ganhar, não significa vencer. A palavra competir, ela tem um viés de querer, ou melhor, de estar preparado para aquela situação. Então, se eu for jogar tênis de mesa, eu competir, eu estar preparado, eu fazer todo um planejamento e estar pronto para jogar tênis de mesa no mais alto nível que eu posso executar. Então, competir é querer ganhar, empenhar foco e energia rumo à vitória, fazer o que é necessário para ter condições de vencer. Em nenhum momento, no meu entendimento, a palavra significa derrotar alguém, diminuir alguém, e sim eu estar pronto para aquilo. Então, imagine, como eu falei antes, um ano desafiador que nós vamos ter em 2026. Como você se prepara para competir em 2026? O que você precisa fazer para querer ganhar? Que tipo de foco e energia rumo à vitória você precisa aplicar nesse ano que vai se iniciar? Então você precisa estar preparado para competir em 2026. Então se pergunte,
como você, ou que tipo de habilidades, que tipo de atitudes você precisa desenvolver para ter condições de competir em 2026. Uma outra coisa que eu anotei que serve tanto para o esporte, quanto para os negócios, para qualquer área da nossa vida é o seguinte: competir é elevar o nível. Então, a partir do momento que eu me preparo, que eu reúno condições, que eu tenho empenho, foco e energia, ao querer competir, eu gero a oportunidade de elevar o nível. Competir é eu entregar o meu melhor. Competir é crescer junto com o time. Competir é aprender com quem está mais à frente. Em algumas situações no nosso time, na nossa concorrência, vai ter alguém que está mais à frente. Então, quando eu estou querendo competir, eu vou aprender com quem está à minha frente. E competir é não aceitar a média como destino. Porque se eu quero competir, se eu quero aplicar energia, como eu falei aqui, se eu quero querer ganhar, eu vou entregar uma energia para quem quer sair da média, para quem quer ficar acima da média. E quando competidores fortes elevam o jogo, todos melhoram a longo prazo. Ou seja, se eu tenho um concorrente, por exemplo, que me força a estar melhor o dia todo mundo vai sair ganhando, porque se eu consigo subir um nível e o meu concorrente consegue subir um nível, ele vai melhorar e ele vai me forçar a melhorar novamente. Então fica um jogo de ganha-ganha, aonde todos elevam o jogo. E aqui, para fechar, eu fiz uma anotação, um resumo desse capítulo, que diz o seguinte: as pessoas precisam de um plano, mas também necessitam de inspiração para começar, da capacidade de diferenciar. A continuidade virá da disciplina. A cultura funciona como um meio, como um fio condutor de inspirar, direcionar e envolver. As pessoas na consolidação de objetivos individuais e coletivos se tornam pessoas mais fortes, pessoas com garra. A cultura tem que ser de garra para inspirar esse sentimento nas pessoas, para direcionar as pessoas sobre como ter garra e para que elas aprendam a ter garra. Envolver as pessoas através de garra começa com uma atitude e um pensamento otimista. Então a gente falou sobre por que eu coloquei aqui esse pensamento otimista. Nós falamos há pouco, em alguns dias anteriores, sobre o monólogo interno, sobre como eu falo naquela voz que tem aqui dentro da minha mente de forma positiva ou negativa. Quando eu falo de forma positiva, eu encontro alternativas e, de certa forma, eu trago a responsabilidade para mim. Ou seja, eu estou trabalhando a cultura de garra. Então, quando eu olho para as questões das adversidades, dos problemas, com essa voz interior otimista, pensando nas alternativas, eu permito que a garra cresça. A cultura de garra, como eu coloquei aqui, para as pessoas que precisam de um plano, elas precisam de uma estratégia. Então, se você é o líder, você vai ter que desenvolver junto às pessoas estratégias para que a tática aconteça no dia a dia, para que ela seja executada. E se você ainda está no papel intermediário ou no papel de quem é liderado, você tem que entender que estratégia está sendo adotada e como você a realiza com uma prática deliberada. A gente já falou sobre esse tema também. Aqui um outro ponto da disciplina para mim é justamente isso, aquilo que a gente faz de forma intencional. Lá atrás a gente falou sobre a novidade, então você pega uma pessoa experimentada, a novidade é um detalhe. Para o novato, tudo é novidade. Então aquilo que aparece para ele é novo e ele vai aprender com aquilo. Já um profissional mais experiente, talvez ele vai participar de um curso, por exemplo, imagina um negociador que já tem 30 anos de negociação. Às vezes ele vai participar de um curso de negociação e ele não vai ter oportunidade de aprender muito. Mas se ele tirar um insight, esse insight pode fazer isso. Por isso a disciplina de ter garra. Quando a gente olha para essa prática disciplinada de ler um livro, de ver um vídeo, de ir num curso, assistir uma palestra, a gente não precisa aprender com tudo que tem lá, porque a gente já é um profissional experimentado. Mas, se eu sou um profissional experimentado e tiro um insight, eu tiro um detalhe, o detalhe faz a diferença.
Então não estacione a sua carreira, porque você já é um profissional experimentado, um profissional experiente. Continue com o olhar de primeira vez. Quando eu pegar um livro, quando for numa palestra, quando você estudar, tenha esse olhar de primeira vez e olhe aquilo de uma forma pura, se há algo para você aprender de fato. Então, às vezes a gente olha para um livro, a gente vai para uma palestra e a gente fica com a sensação do eu já sei tudo que está sendo dito, eu já aprendi com a vida. Mas será que não tem uma vírgula só para você aprender e aprimorar, já que você é um profissional experimentado? E se você é um novato, sim, pratique de forma disciplinada essa sua evolução. E se um dia você chegar no nível que você deseja na sua carreira, ou no esporte, seja na atividade que você for praticar, tenha também esse olhar de primeira vez sempre. Assim, uma coisa que eu anotei aqui também, que a Ângela encerra o livro com uma mensagem muito interessante. Talento é treinável. Então, a gente já falou sobre o mito do talento, que talento é algo como se fosse inato, como se eu só nascesse com aquilo e se eu não nasci com aquilo, acabou. Isso, na verdade, reforça aquela questão da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. Se eu trabalho com a mentalidade de crescimento, eu entendo que talento e, naturalmente, garra é treinável. Garra é acumulativa, ou seja, eu consigo acumular mais garra. Eu coloquei aqui uma observação que a resiliência, de certa forma, a gente não aprende, a gente vivencia ela, então a gente acaba aprendendo a ter resiliência na prática. Então eu não consigo ir para uma faculdade de resiliência. A vida vai me ensinar esse atributo da resiliência. Garra cresce, garra contagia, garra depende de ambiente, de identidade, de propósito, de prática, e garra especialmente depende de esperança ativa. Mas não aquela esperança, eu vou ser repetitivo, mas não aquela esperança de ficar esperando, da esperança é a última que morre. Da esperança de eu olhar para uma atividade que eu quero desempenhar, de um projeto que eu quero me empenhar, e eu ter a esperança que vai dar certo, e com isso o meu diálogo interno vai ser do que eu preciso fazer, daquilo que está sob meu comando, sob meu poder, para efetivamente obter sucesso. Então, garra, como ela fala, é a paixão, ou melhor, garra é a combinação de paixão e perseverança por objetivos de longo prazo. Não é sobre força, não é sobre talento, não é sobre inteligência, não é sobre velocidade, é sobre constância e foco. Pessoal, assim, muito feliz com o desafio do Garra. Foi puxado reler esse livro não deu bem 7 dias, porque a gente teve o final de semana, então isso acabou dando um pouquinho de espaço. Mas no final de semana a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos amigos, a gente tem um momento de conversar, de se divertir. Então também acaba ficando um pouco limitado o tempo que a gente tem para isso. Então eu espero que você tenha curtido de verdade o livro Garra, que você utilize o que a gente falou aqui para a sua vida. Eu estou preparando um resumo sobre esse livro e eu recebi um feedback de que as aulas talvez ficaram um pouquinho longas. Então o meu objetivo vai ser fazer uma aula, acredito que nos próximos dias eu divulgue ela, uma masterclass, só sobre o Garra. Então eu vou pegar os principais insights e trazer aqui para que a gente tenha, ao invés de ter 7 aulas, a gente tenha uma aula aí, talvez de uns 45 minutos no máximo, só sobre os principais insights, mas com um foco de como você pega o que está aqui e coloca na prática. Meu objetivo é que você pegue um livro como esse e coloque na prática, que você utilize-o como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Eu falei para vocês, se a gente olha para a estatística, infelizmente 53% das pessoas não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. E infelizmente eu preciso reconhecer que diversas vezes eu estive nessa estatística de em 3 meses não ler nenhum livro. Então imagine, aqui nós discorremos sobre 290 páginas para facilitar a nossa conta. Se a gente dividir em 10 dias, nós estamos falando de 29 páginas.
Se a gente dividir em 90 dias, é ridículo a gente não ler um livro em 3 meses. Eu tracei como objetivo, a gente falou sobre isso na aula 3, se não me engano, agora de cabeça não vou lembrar certinho, sobre as metas, né? Então, as metas grandes, as intermediárias e as metas de nível inferior. E nelas, a leitura de um livro por pelo menos um mês vai fazer parte do meu 2026. Então, em 2026, eu vou ter que pegar o capricho de, por exemplo, eu já separei aqui Eu já separei aqui o livro Mindset. Eu vou fazer um desafio também do Mindset. Então, se você quer participar dele, não vai ser em 7 dias, eu prometo. Eu vou fazer um desafio natural, para que a gente, em 20 dias, a gente leia esse livro. Como a gente já iniciou o mês de dezembro, então, antes da gente pular as 7 ondinhas, que a gente tenha a capacidade de reunir Mindset com garra, para que a gente faça um ano de 2026 extraordinário. Então, quando a gente olha para o livro Mindset, até a parte de notas, nós temos 276 páginas. Então, se a gente fizer um desafio aí de 20 dias sobre o livro Mindset, nós estamos falando de ler algo como 12, 14 páginas por dia. Então, separa aí 10, 15 minutos do seu dia, larga o celular um pouco, deixa o seu celular de lado e troque ele por um livro. Se você trocar ele por um livro e ler 15 páginas, você vai conseguir me acompanhar nesse desafio do Mindset. Então eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever, receber o programa. A minha ideia também é trazer algumas perguntas para você de o que você busque responder quando você ler o capítulo 1, 2 e assim por diante. Então é um livro que eu também vou reler, então vai ter uma certa facilidade para mim e vai direcionar você na leitura dele pela primeira vez. Muito obrigado por me acompanhar nesse desafio do Garra. Estou preparando o desafio do Mindset. Se você quer participar, deixe o seu e-mail aqui embaixo para que eu mande um programa para você me acompanhar nesse desafio e desde a primeira página você crie uma mente de crescimento. Muito obrigado por me acompanhar. Te espero no próximo desafio. Até mais!